Oi, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. A gente combinou, né, de fazer esse vídeo, ainda que seja um vídeo relativamente curto, mas achei por bem deixar esse material que diz respeito à fase de execução, para que vocês guardem aí com vocês, pelo menos para que vocês tenham uma noção de como se dá o passo a passo dessa execução. Pois bem, né? Vamos começar aí, é, como diz todo mundo, do começo, né? A gente estava observando a fase de recurso, né? E eu tinha dito a vocês que a gente, quando termina a instrução processual e a gente chega na fase de sentença, a gente tem alguns caminhos para trilhar, alguns caminhos para percorrer. E aí, né, vista essa fase recursal, a gente volta para a questão da sentença, porque a gente precisa entender como é que essa fase de execução agora chega para a gente. E aí, já me adiantando, né, quem tem uma vivência já na área trabalhista, quem está mais por dentro, observando aí nos estágios que vocês frequentam, por exemplo, como é o dia a dia na Justiça do Trabalho, a gente acaba percebendo, né, que a fase de execução torna-se um gargalo, né, muito, às vezes, penoso para a figura do exequente, porque às vezes a gente tem um bom direito, a gente tem um crédito trabalhista até às vezes significativo, mas a gente não consegue fazer com que o cliente da gente venha receber esses valores, né? A gente tem um grande problema aí ainda nessa fase de execução, quer porque a gente tem fraudes à execução, quer porque a gente às vezes se depara, né, com situações em que a empresa fecha suas portas. Então a gente tem realmente que observar que essa fase de execução nem sempre é fácil na Justiça do Trabalho. Mas quando a gente pensa no procedimento dessa fase de execução, ele é um procedimento, né, relativamente simples. Quando a gente vai para a leitura da CLT, né, no que diz respeito à execução, vocês vão perceber que são poucos artigos na CLT que tratam sobre a execução. E aí, outra coisa que eu queria lembrá-los é que a gente tem algumas divergências, né, no sentido de aplicação das regras da CLT, de acordo com o cotidiano de cada vara. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas varas têm um procedimento, né, com relação à execução, e outras, às vezes, utilizam de um procedimento diverso, né? Eu até estava dizendo aos meninos ontem em sala de aula. Tem juízes que aplicam a CLT, né, e de maneira subsidiária o CPC, e tem juízes que simplesmente aplicam ali o código deles, em um determinado momento. E aí a gente precisa ficar muito atento com relação a isso, porque a execução se apresenta, como eu estava dizendo, né, a vocês, de uma maneira muito, aspas, simplória, mas a gente precisa entender, né, na prática, como é que ela é apresentada para a gente. E aí, olha, para tanto, eu fiz aqui, né, esbocei para vocês um passo a passo, né, no PowerPoint, eu vou espelhar a tela só para vocês acompanharem comigo, tá certo? Esse passo a passo que eu fiz para facilitar a vida de vocês. Eu não sei se vocês conseguem, me ver, acho que sim, né, dessa forma, espero que sim. Mas aí eu coloquei, ó, para vocês observarem que a gente, antes de pensar na execução em si, a gente tem uma fase que a gente considera uma fase pré-execução. Então, voltando ali para a instrução processual. Quando a instrução processual termina, né, os juízes perguntam se as partes querem fazer acordo, as partes dizem que não querem fazer acordo, o juiz, ele pergunta sobre as alegações finais, a gente viu que as alegações finais podem ser feitas na audiência, num prazo de 10 minutos, né, ou a gente vai apresentar através de memória, e aí o juiz, através do seu livre convencimento, né, que tem que ser motivado, a gente observou, ele vai ali proferir a sentença. Essa sentença, ela pode ser uma sentença apresentada para a gente de forma líquida, tá certo?
ou ela pode vir para a gente de forma ilíquida. E aí a gente precisa dar uma liquidez a essa sentença. Essa fase aqui, minha gente, é uma fase ainda pré-execução. A gente ainda não está diante do procedimento de execução. E aí, dentro desse processo, né, de liquidação, há algumas possibilidades. O juiz, né, ele pode ter o entendimento de que, se houver na secretaria da vara a possibilidade de existência de um contador judicial, que normalmente tem, o juiz ele pode mandar essa sentença para o setor de cálculos, né, para o contador judicial. E aí o contador judicial, ele apresenta uma planilha para a gente, que vai discriminar lá os cálculos de acordo com as verbas que foram reconhecidas lá na sentença. E aí as partes serão intimadas, certo? Dessa liquidação, para que elas possam, ó, impugnar ali aquela valoração, né? Aqueles valores que foram apresentados num prazo de 8 dias. Isso está no artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Mas também a gente tem outras situações que podem acontecer. O juiz ele pode entender que ele vai dar um prazo ao exequente, para que o exequente apresente os seus cálculos. E aí ele, quando da apresentação desses cálculos, ele vai dar um prazo ao executado para que o executado diga se concorda com esses cálculos ou se quer impugnar alguma coisa também. Isso pode acontecer, viu, minha gente? Ou, a depender da circunstância, né? Tem várias que são mais perspicazes nesse sentido. E aí elas intimam o executado primeiro, antes do exequente, para que o executado ele apresente os seus cálculos. Isso é bem interessante, né? Porque a partir do momento que o executado ele apresenta os seus cálculos, ele já está dizendo que aquele valor ali que ele está apresentando subtende-se que é um valor incontroverso, né? Então, o exequente, quando ele for intimado, ele só vai dizer se concorda com aquele valor que foi apresentado pelo executado ou a gente vai pensar que ele vai pugnar aí para uma valoração, né, desses valores, mas já a gente tendo certeza que o valor que o executado ali ele apresentou é um valor que a gente não precisa mais discutir, né? É um valor que teoricamente ali já está tido como sendo o real, né? Digamos assim. Ele não é mais passível de controvérsia, tá? Então, a gente tem essa fase aí pré-execução. Quando o juiz, ele observa essa liquidez da sentença, ele vai homologar esses cálculos. E aí, minha gente, quando o juiz homologa esses cálculos, olha aí o outro, né, slide para vocês, quando é apresentado esses cálculos aí para o juiz vai homologar esses valores. Dessa decisão, num primeiro momento, a gente não vai ter acordo. Ou, desculpe, minha gente, a gente não vai ter recurso, certo? Ela é uma decisão que, no primeiro momento, não cabe de recurso. Eu até coloquei aqui uma exceção para vocês, né? Depois observarem, pesquisem na jurisprudência, se vocês tiverem, né, como, que as empresas em recuperação judicial e as empresas que estão aí em processo de falência, elas, nesse momento aqui, há uma exceção para que elas recorram. Por quê? Porque o procedimento é diferente, né? Presume-se que aqui, na apresentação dos cálculos, morre ali o procedimento, porque eu não vou ter uma continuidade da execução pela condição, né, dessas empresas. Então, teoricamente, aqui, nesse momento, eu poderia me valer de um recurso, tá certo? Só nos casos de empresa com recuperação judicial ou falência. E aí, olha, a gente tem um valor, né? Aí, quando o juiz homologa, que teoricamente não pode ser essa decisão recorrível. Nesse ponto, a gente chega numa nova fase, que é a fase efetiva da execução. A primeira coisa que eu quero que vocês observem nesse aspecto é que a execução pós-reforma trabalhista, ela não vai mais começar de ofício. Antes de 2017, o juiz, ele de ofício, né, impulsionava ali a execução. Hoje não mais. Hoje eu preciso que haja a provocação das partes. Então, homologou-se ali o cálculo nessa fase pré-execução, você, de posse dessa homologação, você vai impulsionar o processo, né? Você vai pedir, você vai fazer uma petiçãozinha pedindo para que, né, a execução de fato ela aconteça.
Eu coloquei aqui uma atenção para vocês, né, ficarem ligados, porque a parte que não está assistida por advogado, ou seja, a parte que está fazendo valer a questão do jus postulante na Justiça do Trabalho, essa parte, né, ela tem o, aspas, benefício de, nessa fase de execução, o juiz sim pode começar, né, de ofício essa execução quando a parte ela não está assistida por um advogado, tá certo? E aí, olha, como é que começa essa execução? O juiz, né, vai mandar expedir uma citação para o executado. Então, vai ser expedido um mandado de citação, que aí eu nem vou entrar, né, muito em discussão com vocês com relação se é citação ou se é intimação, porque há doutrinadores que fazem, né, que discordam aí com relação à questão da citação, acham que é uma intimação, mas enfim, a CLT apresenta para a gente a nomenclatura de citação, e aí ele vai, né, o executado, receber, né, esse mandado, e num prazo de 48 horas, ele vai ter as seguintes opções. Ele pode pagar, e aí se ele paga, né, morreu ali a execução, porque ele cumpriu com a obrigação dele. Ele pode garantir o juízo, né? Ele pode através de uma fidúcia, através de um seguro. Vocês já viram que isso pode acontecer no processo civil, é a mesma coisa do processo civil, tá certo? Ele pode garantir ali o juízo, ele pode nomear bens a penhora, né? E ele também pode ficar inerte. Ele também, né, pode vir com aquela de devo, não nego, pago quando puder, né? A gente tem essas três possibilidades. Se ele garante o juízo ou ele nomeia bens à penhora, aí ele tem, né, a prerrogativa, a possibilidade de, fazendo isso aqui, garantindo o juízo ou nomeando bens à penhora, ele pode opor embargos à execução, certo? Então ele vai poder embargar aquela execução. Ou porque vai dizer que o valor está errado, ou porque houve um excesso ali, né, na hora da penhora dos bens, enfim, né? Ele vai poder discutir aqui essa execução, tá certo? E aí, esse embargos à execução, ele tem um prazo de 5 dias, tá certo? Nesse mesmo prazo, o exequente também pode impugnar ali, né? O que foi garantido, o que foi penhorado, né? Ele também tem esse momento para dizer que não concorda com o que for apresentado. Tá certo, minha gente? Até aí? Então, desses embargos, eu não sei se vocês lembram, quando a gente viu agravo de uma forma geral, né? Lá na última aula da gente de recurso, a gente viu o agravo de instrumento. Eu disse a vocês que o agravo de instrumento, desculpem, ele ia servir para destrancar recurso, né? Então, eu denego segmento a um recurso por algum motivo, e aí, para eu destrancar esse recurso, eu vou me valer do agravo de instrumento. E eu disse a vocês em sala de aula, minha gente, se liguem que a gente tem também o agravo de petição. E esse agravo de petição, ele só vai ser conhecido na fase de execução. Eu até disse a vocês, olha, cuidado, né? Para vocês até decorarem, né? Lembre-se sempre que rima, né? Agravo de petição rima com execução. Então, o momento para a interposição do agravo de petição é aqui. Quando há embargos à execução e o juiz julga esses embargos, nesse momento aqui cabe agravo de petição. Aí, num prazo de 8 dias. Certo, minha gente? Quando, né, a parte fica inerte, nesse momento a gente consegue evidenciar que o juízo ele vai, né, a partir também, no primeiro momento, de algumas ações que já são próprias da vara, mas também mediante, né, a provocação da parte, ele vai se valer de meios de execução. Como, por exemplo, né, a gente tem uns que são bastante conhecidos. Bacenjude, Renajude, Infojude, né? Então a gente tem a possibilidade daquela tentativa, né, de execução de bloqueio ali de maneira constante no, no vinculada ali às instituições bancárias, né? Mas pode acontecer da gente não observar a existência de nenhum bem,
né? A gente pode, nesse momento aqui também, deixar claro para o exequente que, infelizmente, não há nada, né, que se encontrar. A gente não está encontrando nenhum bem. E a gente, hoje em dia, né, na Justiça do Trabalho, a gente admite algumas formas de execução, né? Então, a gente já tem jurisprudência, a gente já tem algumas situações que, às vezes, são conflitosas, né? Mas vocês precisam estar cientes de que, em alguns aspectos, são permitidas já na Justiça do Trabalho, né? Então, a gente tem a possibilidade, a gente vinha discutindo, né, nas últimas semanas, a questão da apreensão do passaporte e da CNH. A gente vê hoje em dia a possibilidade de bloqueio de moedas criptografadas, né, como aquele Bitcoin, por exemplo. Tem o caso que eu disse a vocês, né, na aula de Joelma, que ela teve lá o cachê, né, bloqueado porque existia dívida trabalhista, bolsas de grife, né, armamento, a gente já teve decisão nesse sentido. Então, aqui a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque nessa fase aqui, onde, né, o executado ele fica inerte e a gente é que vai ter que mobilizar o juízo para, né, ver se a gente consegue alguma coisa para satisfazer aquele crédito. Nesse aspecto aqui, há o surgimento, depois da reforma trabalhista, eu vou até colocar aqui para vocês, da prescrição intercorrente. Então, há o reconhecimento intercorrente. Há o reconhecimento, né, da prescrição intercorrente agora na Justiça do Trabalho pós-reforma trabalhista. O que é essa prescrição intercorrente? Eu tenho que movimentar o processo de execução uma vez que eu sou provocado, né? E se eu não provoco essa execução, na verdade, se eu não, né, faço com que essa execução ela se movimente, né? Ela ande, digamos assim, eu vou poder ter a aplicação da prescrição intercorrente, que se dá num prazo de 2 anos. Então, se eu sou intimado, né, para que eu provoque, para que eu dê andamento a essa execução, e eu não faço, então eu fico inerte aí enquanto exequente também por um período de 2 anos, morre ali a questão da execução. Eu não vou ter mais como vir a juízo, né, para pleitear alguma coisa aí nessa fase de execução, porque a minha inércia enquanto exequente também fez com que esse processo, ficando parado por 2 anos, né, ou mais de 2 anos, não existisse mais possibilidade de continuidade dessa execução. Então, por isso que eu disse a vocês no comecinho, né, do vídeo que acaba essa fase de execução sendo um gargalo muito grande na justiça do trabalho, porque a gente tem grandes dificuldades nesse sentido, às vezes, de achar, né, algum crédito trabalhista, tá certo? Nesse momento também, há a possibilidade, eu já adiantei isso para vocês, e inclusive, né, vocês já viram esse processo civil, há a possibilidade nesse momento também de a gente ter a possibilidade, né, da desconsideração da personalidade jurídica. Então, nesse momento, a gente pode, né, dizer que houve fraude à execução, né, que a empresa ela está ativa, por exemplo, embora não tenha bens, certo? Que há, por exemplo, a existência de um grupo econômico. Então, nesse momento, a gente tem que ficar muito atento para que a gente não possa ter a aplicação da prescrição intercorrente, certo? Nessa fase também de execução, minha gente, pode acontecer de um terceiro interessado se valer de embargos de terceiro, né? É, a gente pode se deparar com alguma situação de um bem de um terceiro que de boa fé foi atingido ali pela execução, então esse é o momento, na verdade a gente teria até a fase de expropriação para o terceiro de boa-fé também se manifestar e apresentar os seus embargos, certo? Então, a gente tem que ficar de olho nessa questão dessa fase de execução. Uma vez, né, que os embargos foram julgados, o juiz não acolhe esses embargos, né? Existe um bem, por exemplo, aqui que foi penhorado, existe um carro de 50 mil. A dívida é de 80, por exemplo, certo? A gente vai passar para uma próxima fase, que é a fase que a gente chama de fase de expropriação. O que é essa fase de expropriação? É a fase de resolver ali
a execução. Essa resolução, ela vem ou através de uma adjudicação, que seria como se fosse a entrega do bem, né, ao exequente para satisfazer aquele crédito. Pode ser que o bem, como eu estava dizendo a vocês, a questão do carro agora, ele satisfaça uma parte somente da execução, e aí o restante continua, né, a gente tentando ir em busca de outros bens, tá certo? E a adjudicação também, minha gente, a gente tem que ficar, né, atento que essa adjudicação ela só vai acontecer, o bem só vai ser entregue quando a parte tiver como receber esse bem, né? Como o exequente tiver como receber esse bem. Por exemplo, se a execução é no valor de 35 mil, né? E o carro que foi penhorado é no valor de 50 mil. Então, para que o exequente fique também com esse carro, ele vai ter que, né, devolver, digamos assim, ao executado o valor de 15 mil, né? Porque o valor da execução seria só no valor de 35. Então, ele não vai poder ficar com um bem que seja mais valioso do que o valor da execução. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, tá certo? Ou a gente vai se valer também nessa fase de expropriação da alienação. O que seria essa alienação? É a venda, né, daquele bem ali que eventualmente foi penhorado. Essa alienação pode ser uma alienação particular, então é permitido hoje em dia que a gente venda, né, esse bem a um determinado particular, às vezes indicado pelo próprio executado, às vezes indicado pelo próprio exequente, tá certo? Então pode isso acontecer. Ou essa alienação, ela vem através de uma alienação pública, que é o que a gente na prática chama de arrematação, né? Então vai ter um leilão e a gente vai ter a arrematação ali daquele bem para que possa se satisfazer aquele crédito trabalhista, certo? Então assim, eu tentei fazer, né, nesse curto período de tempo, um apanhado aí geral, para que vocês possam entender como é que funciona essa fase de execução. Como eu estava dizendo a vocês, não é uma fase que seja a oitava maravilha da natureza, porque a gente encontra alguns entraves nessa fase de execução. Às vezes, como já disse várias vezes a vocês em sala de aula, às vezes é melhor a gente fazer um acordo, né? Do que a gente se confiar nessa fase de execução, porque às vezes o direito é bom, mas a gente não tem como satisfazer aquele crédito, certo? Então a gente tem que ficar atento a isso também. E eu espero que esse material, de alguma forma, sirva, né, para que vocês entendam aí um pouco do passo a passo dessa execução, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entram em contato comigo. Eu estou aberta, né, para explicar alguma coisa a vocês, para a gente discutir alguma coisa dessa fase de execução, tá bom, minha gente? E para finalizar, eu coloquei aqui a matéria da prova, né? A gente já tinha deliberado que a prova valerá 5 pontos para quem fez as atividades e a prova vai ser em dupla, tá certo? Com esses conteúdos aqui. Então, eu vou ter questão de prova testemunhal, tá? A gente começou vendo a segunda unidade com provas, então vai cair só essa parte de prova testemunhal, recurso ordinário e recurso de revista, tá certo? Então vejam o cabimento do recurso ordinário, vejam o cabimento do recurso de revista, atentem para a questão do pré-questionamento no recurso de revista, atentem para a questão da transcendência no recurso de revista, tá? E aí a gente se encontra se Deus quiser, próxima semana, na prova. Não vai cair nada ou de execução aí na prova, tá certo? Já para facilitar um pouco a vida de vocês. Ok, minha gente. Então, eu desejo a todos um bom final de semana, né? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijo.